Shalom de Deus, amados irmãos, irmãs, amigos e amigas. Eu sou o pastor Etervaldo Silva. Estou aqui em mais um vídeo, para compartilhar com vocês. Na verdade, uma série que nós prometemos, falando sobre um tema muito interessante, que foi sobre o suicídio no chamado. Não são personagens bíblicas que tiveram um chamado magnífico, um chamado abençoado, um chamado poderoso da parte do Senhor, mas infelizmente por suas atitudes, eles acabaram se suicidando suicidando o seu chamado na verdade. E nós falamos, o primeiro suicídio ministerial foi o de Sansão, no primeiro vídeo. E agora nós vamos falar sobre o segundo personagem, nesse segundo vídeo, que é Saul. Mas antes disso, mais uma vez, passando aqui para lembrar do nosso segundo Congresso de Jovens, segunda edição, Congresso de Jovens da nossa Igreja Batista Escolha de Deus, terceira igreja, e já está definido o local, data, será dia 18 de novembro, no Colégio Josélia Florencio, no São João da Escócia, aqui em Caruaru, e você é o nosso convidado, tá, para participar desse grandioso evento. Lembrando que a inscrição é uma camisa, custa R$25, você vai estar investindo no reino de Deus e vai ser poderosamente abençoado com ministrações da palavra de Deus. Queridos, quero também, antes de iniciarmos aqui essa ministração, compartilhar com vocês esse segundo personagem, quero pedir aos irmãos que dêem uma forcinha aí, dêem um joinha, compartilhem e se inscrevam no canal Pastor Etervaldo Silva. Você vai estar me ajudando muito na divulgação da palavra de Deus. Queridos, o texto que eu quero compartilhar com vocês está em 1 Samuel, capítulo de número 10, e a palavra do Senhor, o versículo 1 e 2 diz assim: Samuel pegou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Então ele o beijou e disse: o Senhor está ungindo você como príncipe sobre sua herança, o povo de Israel. Queridos, se você for meditar na história de Saul, é uma história magnífica. Saul, ele teve um chamado nobre, ele teve um chamado para reinar sobre Israel, ele teve um chamado extraordinário. E antes até desse episódio, existe uma passagem bíblica bem interessante, que foi quando Jabe-Gileade foi sitiado pelo exército rival, pelo exército inimigo, e tinha um general por nome de Naás, que era muito cruel e queria destruir o povo de Deus, e queria destruir todos os moradores de Jabe-Gileade, até eles fazerem uma aliança com ele. E se você for analisar nesse texto, você vai ver que a pessoa que Deus usou para vencer o exército inimigo e dar vitória a Jabe-Gileade foi Saul. Saul teve dias de glória, teve dias de bênção na presença de Deus, mas por conta também da soberba de Saul, ele acabou se desviando desse propósito. E eu quero aqui, queridos, dizer aqui aos irmãos que a Bíblia diz que ele foi consagrado, ungido a rei por Samuel, e Saul, ele não era desviado quando foi consagrado. Este homem, Saul, ele foi um homem escolhido por Deus e estava dentro da visão do Altíssimo. Porém, Saul também cometeu erros, passando dos limites que ele sabia que não poderia passar. E essa série de vídeos nós estamos falando sobre você que tem um chamado da parte de Deus. O chamado é nobre, o chamado é honroso, e nós precisamos ter muito cuidado para não cometermos erros que esses personagens cometeram. Quero dizer que Deus chamou Saul para um ministério real. Ele, porém, achou que também podia exercer o papel de adorador e sacerdote. Uma coisa interessante que eu quero também compartilhar com vocês é que Deus, na verdade, está dizendo para cada um de nós que não podemos ultrapassar os nossos limites. Existem hierarquias que devem ser seguidas, respeitadas e honradas. Saul, na demora de Samuel, ele achou que poderia fazer o papel de Samuel. E eu quero dizer, queridos, que Saul, em um determinado momento, com a sua soberba, com a sua prepotência, ele acha que é o cara. Em alguns momentos ele faz algo a mais e em outros momentos ele faz algo a menos. Deus manda ele matar todo o povo de Agag. Saul, porém, desobedece e não mata os bois e deixa o rei vivo. Está lá o texto.
mas o profeta ouve o som dos bois. Ou seja, Saul, ele entendia, ele achava que ele poderia ser de fato, achava que era o centro das atenções, e ele achava que o que ele fazia era o que a mente dele desejava. E nós temos hoje, queridos, infelizmente, muitos líderes, muitas lideranças que estão pastoreando, estão dirigindo células, dirigindo departamentos, redes, são líderes de congregações, enfim, estão exercendo a liderança, porém, infelizmente, eles com a soberba, eles têm se afastado do propósito, têm se afastado do projeto de Deus na vida deles. E isso precisamos ter muito cuidado, querido. Quer dizer aos amados irmãos que o que vale, na verdade, não é a cadeira. O que vale, de fato, é a unção. Tem muitas pessoas que estão sentadas na cadeira, guarde isso no seu coração, estão sentados na cadeira, mas não têm unção. Outros estão até com um cedro nas mãos, mas não têm a graça. Então, como o suicídio desse chamado nobre de Saul veio à tona, nós precisamos ter muito cuidado, que o chamado que Deus tem em nossa vida, ele não venha a ser desperdiçado. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Não permita que o chamado lindo, nobre que Deus tem à sua vida seja, de fato, entre em colapso e acabe se suicidando. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a nossa família. Que Deus abençoe o nosso ministério e o nosso chamado. Que Deus abençoe, queridos. Nós vamos falar no terceiro vídeo do terceiro personagem. Sim, não esqueça e inscreva-se no canal. Deixe o like ou dislike, ative o sininho, comente e compartilhe com todos os seus contatos em todas as suas redes sociais.